Veja a bomba. Trump publica documentos sigilosos que vão mudar a história do Brasil completamente, disse o deputado Gustavo Gayer. Confira na íntegra. Isso que eu vou apresentar para vocês agora é uma bomba histórica. Vai ter muito professorzinho de história esquerdista revoltado com esses documentos que acabam de ser publicados nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar que uma decisão do Donald Trump de tornar público arquivos que até então eram sigilosos, trancados a 7 chaves sobre o assassinato do John F. Kennedy, isso mesmo, John F. Kennedy, que durante várias décadas muitas pessoas tentou entrar em contato, ler, divulgar, Donald Trump tornou público, a CIA está revoltada com ele, e o curioso é que nesses documentos que foram tornados públicos agora, trouxe informações muito importantes sobre o tal golpe militar do Brasil. O embate que se tem muito entre direita e esquerda, a esquerda fala que essa história de comunismo no Brasil é um fantasma, é uma imaginação, que o Brasil nunca correu risco de se tornar um país comunista, que essa é uma desculpa que os militares tiveram para dar o golpe em 1964. Vai ficar difícil para eles repetirem isso agora, tá? Porque os documentos, eu vou mostrar apenas alguns para vocês aqui, mas esses documentos provam, sem a menor sombra de dúvida, a ligação entre pessoas no Brasil, autoridades políticas, até diplomatas, com China, Cuba e União Soviética, como que o Partido Comunista Brasileiro e os comunistas daqui eram financiados, treinados por Cuba, por China e também pela União Soviética. Vai mudar muito o livro de história. Deveria, não vai porque os professores de história não vão abrir mão disso, mas deveria. Vamos lá. Esses documentos estavam guardados às 7 chaves, assim, era do mais alto sigilo, envolvendo as investigações da CIA sobre o JFK, o presidente dos Estados Unidos, né? Que foi assassinado com um tiro na cabeça quando ele estava andando num carro conversível, que virou filme, isso é histórico nos Estados Unidos. Pois bem, eu vou ler para você apenas o que está nesse documento daqui, tá? Então é um documento sigiloso, de comunicação da CIA, né, Central Intelligence Agency, e aqui fala o seguinte, ó. Durante a semana de 27 de agosto, o presidente do partido Mao Tse-tung, do Partido Comunista Mao Tse-tung, e o premier Fidel Castro de Cuba, ambos ofereceram apoio material, incluindo voluntários para Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que estava liderando a luta no Brasil para assegurar a sucessão do presidente e do vice-presidente João Goulart depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Brizola não aceitou a oferta, embora tenha apreciado o apoio moral, porque ele não queria, para, entre aspas, criar um assunto internacional na crise da política brasileira. Brizola, obviamente, estava com medo de que, se a oferta fosse aceita, os Estados Unidos poderiam interferir. A oferta de ajuda de Fidel vazou para a imprensa. Isso aqui é tá? Vamos pegar isso aqui agora para você ver. Isso aqui é o seguinte. Aqui fala sobre uma investigação da CIA sobre as rádios no Brasil. E aí fala, qual que é? Aqui. Começa aqui, ó. Rio Grande, o Rio sozinho tem 7. Similar ou... Aqui, eu vou aumentar aqui que está muito pequeno. Aqui, aí pronto. Organizações similares existiam no nível nacional, tais como Sociedade de Amigos de Cuba e o Comitê Nacional contra a Intervenção em Cuba. Cuba também transmitia diariamente para o Brasil em português. Cuba transmitia para o Brasil em português. Brasil, sob Goulart, também apoiou Cuba ofereceu a Cuba, né, financiou a Cuba uma excelente base para promover frentes de grupos do Cuba, de apoio a Cuba no hemisfério inteiro. O segundo Congresso da Juventude da América Latina aconteceu em Santiago, Chile, on 9 de março, foi liderada pelo presidente Goulart e pelo sobrinho do presidente Goulart, que trouxe uma carta do presidente warmly supposedly apoiando a conferência. Brazil was also used as a transit area for some Latin American O Brasil foi usado como área de trânsito para alguns subversivos
da América Latina, retornando para os seus países depois de ter recebido treinamento em Cuba. Have directed two Cuban trainee leaders, foi anunciada por ter direcionado a 2 líderes que haviam sido treinados em Cuba para começar operações paramilitares em São Paulo e Goiás. E continua. Brasil. Antes da queda do presidente Goulart, Cuba foi engajada em uma atividade subversiva, em um esforço de atividade subversiva no Brasil, provendo fundos, treinamento de guerrilha e apoio de propaganda para comunistas e grupos de apoio a comunistas, operando primariamente através da embaixada no Rio de Janeiro. A Havana colaborou proximamente com Francisco Július Peasants Leagues, Liga dos Camponeses, no Nordeste do Brasil, e com Leonel Brizola, Goulart violentamente anti-americano, cunhado. O ex-embaixador cubano privadamente descreveu Brizola como tendo um dos melhores prospectos, para começar uma revolução estilo Castro no Brasil. O embaixador aparentava estar favorecendo ele sobre Júlio desde no final de 1993 até a queda, né, em abril. Aqui eu peguei só 3 documentos da CIA. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Aqui o Mário Naufal, né, que escreveu isso aqui, ó. Cadê a tradução? Aqui que ele colocou. CIA usou maleta diplomática brasileira para transferir inteligência para Cuba. No final de 1962, agentes do campo da CIA descobriram uma rota de correio segura entre Miami e Havana usando o sistema de mala diplomática do Consulado Brasileiro. Agentes estavam investigando contatos cubanos em Miami e Nova York, rastreando indivíduos com ligações com operações dentro de Cuba. A mala transferida mensalmente entre o Consulado Brasileiro em Miami e a Embaixada em Havana tornou-se um canal secreto para o envio de cartas e materiais de inteligência para Cuba, protegido por proteções diplomáticas. O que a esquerda fala? Não houve a menor possibilidade de comunistas terem influenciado no Brasil, nem nada disso, pois a CIA estava de olho e a CIA tem vários relatórios sigilosos mostrando que a China, Cuba e a União Soviética interferiam diretamente e treinavam pessoas aqui dentro do Brasil para fazer uma revolução estilo Fidel Castro, estilo Che Guevara, que é sair matando seus opositores. E o golpe de 1964 agora, está cada vez mais claro, foi na verdade o contragolpe. Então vamos lá. O que o cara fala aqui, ó? Envolvimento cubano no Brasil, os documentos provam o envolvimento cubano no Brasil. Apoio a Brizola, né? Os comunistas viam Brizola como o mais provável novo Fidel Castro do Brasil. Trabalho de propaganda cubano no Brasil. Aqui, ó, Cuba mantinha uma operação de propaganda significativa, incluindo a prensa latina, financiamento de jornais comunistas e institutos culturais brasileiros, cubanos espalhados por todas as grandes cidades, incluindo 7 apenas do Rio de Janeiro. Tá, isso aqui virou Rede Globo, isso aqui virou Estadão, Folha de São Paulo. Continuando. Treinamento de brasileiros em Cuba, né? Até o Zé Dirceu foi um desses que foi treinado lá, tá? Cerca de 400 brasileiros viajaram legalmente para Cuba e aproximadamente 50 receberam treinamento específico em guerra de guerrilha entre julho e agosto de 1961. Um grupo inicial de 12 brasileiros foi enviado para receber treinamento. Documentos indicam que pelo menos 37 brasileiros foram treinados em uma base militar cubana. Conexão Brasil-Cuba na subversão latino-americana. O Brasil foi usado como uma área de trânsito, né, para agentes subversivos. Descoberta de armas e literatura comunista no Brasil. Um centro de treinamento guerrilheiro do estado de Goiás foi desmantelado. Apesar de algumas alegações de que as armas encontradas eram origem cubana, as autoridades americanas acreditavam que eram brasileiras. Políticos brasileiros mencionados. Diversos nomes de políticos brasileiros aparecem nos documentos, incluindo Sérgio Magalhães, Barbosa Lima Sobrinho, Gabriel Passos, Josué de Castro e Francisco Julião, entre outros. Então, nós estamos no momento onde agora nós temos documentos reais, verídicos, históricos da CIA. E está vindo muita bomba por aí. A CIA participou do assassinato do JFK. Ela participou. A CIA virou um estado paralelo que não seguia ordens do presidente e não aceitava que o presidente queria acabar com a guerra. Então, assim, é muita coisa que vocês não estão... Cara, isso aqui é só o referente ao Brasil. Vai vir muita coisa sobre o assassinato do JFK. Esse vídeo ficou longo, mas é porque ele é muito importante justamente para mostrar que aquilo que nos contaram durante tantos anos
da ilusão dos militares, do suposto golpe comunista, não era ilusão.